igreja, tem aí no banco um cartãozinho de seja bem-vindo. Nós queremos conhecer você, já um legado da juventude, da conferência. Coloque aí o seu nome, o seu bairro, o seu telefone, se você tem ou não Facebook, a sua idade. Nós queremos te ajudar, nós queremos te abençoar, queremos encaminhar você para uma célula, queremos fazer uma visita a você. Está aí no banco, seja bem-vindo. Só você preencher e deixar aí mesmo no próprio banco. Preenche e deixe, que ao final nós vamos recolher, e se Deus assim permitir, faremos contato. Estamos muito felizes, irmãos, com essa conferência, porque, irmãos, fazer conferência de juventude nos dias de hoje é um bom cantor gospel, um bom pregador, e bota aí uma iluminação linda, como eles trabalharam tanto, fizeram tanto almoço para trazer esse banner, tudo custeado por eles. E eu louvo a Deus porque nós temos aqui um trabalho que tem conteúdo, irmãos, conteúdo. Ano passado a juventude desta igreja trabalhou com John Stott, Crer Também é Pensar. Pergunta em alguns lugares aí de juventude, quem foi John Stott? O que é a teologia entre a fé e a razão? Essa juventude pensou no passado, e com grande qualidade nós tivemos aqui uma excelente conferência, mas com conteúdo, oficinas, irmãos. E esse ano eles estão pensando sobre a história da reforma, 500 anos de reforma no Brasil, e eles olharam ano passado para a teologia, esse ano estão olhando para a teologia histórica. E ontem, irmãos, nós tivemos uma oportunidade aqui de crescimento, que sinceramente, você tem que pagar muito caro e ir muito longe para ouvir o que foi dito ontem aqui na igreja. E eu louvo a Deus por esse trabalho, porque nós não estamos aqui, esse ministério não tem só feito a galera pular, não, também tem, mas estão fazendo o pessoal crescer, estudar, aprender. Eu fico feliz demais, muito orgulhoso do trabalho da juventude, dos adolescentes, esse congresso. Vimos os adolescentes aqui dormindo semana inteira na igreja. A célula deles na última semana foi dirigida por um dos adolescentes da igreja, que está aí praticamente para se preparar para o batismo. Oportunidade de crescimento, treinamento, a casa lotada. Eu fico feliz com isso. Êxodo capítulo 3, irmãos, é um texto em que eu quero dar continuidade à minha série de mensagens sobre histórias bíblicas. A única coisa que eu não gostei da juventude é que eles se armaram contra mim. Só eu vim com a camisa da conferência e eles não. E eu fiquei sozinho aqui com a camisa, porque eles estavam ontem pregando fora, não pude estar. Irmãos, eu quero que você então acompanhe a leitura do texto. Quero continuar pregando sobre Moisés nesta manhã, dando um enfoque maior então para aquilo que estamos pensando nesses dias. Êxodo capítulo 3, verso 1 diz: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto. Chegando a Horebe, ao monte de Deus, e o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo e uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não a consumia. Então disse: vou me aproximar e ver que coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximara para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito. Preste atenção no verso 7. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu.
O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, pela instrumentalidade do teu poder, através da unção do teu Santo Espírito, suprindo minha limitação com a tua graça e a esta congregação para entendimento da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem aqui já ouviu falar no landmarquismo? Levanta a mão. Landmarquismo, levanta a mão, uma mão. Nós temos, irmãos, nos 500 anos da Reforma, uma proposta de não reformar nada de maneira estratégica, teológica, mas nós queremos celebrar sim, inclusive como batistas, essa experiência bendita de olharmos para a história e vermos o que aconteceu antes, durante e depois da reforma. Nós temos uma mancha de sangue? Temos. Nós temos tristes histórias, experiências do que luteranos, anabatistas viveram. A história é sangrenta, em alguns momentos até vergonha nos traz de olhar para alguns acontecimentos. Mas fato é, irmãos, que uma questão muito oportuna, quando celebramos algumas questões, elas só são oportunas quando nós temos inteligência racional e humildade em olharmos para um tempo na nossa vida e propormos uma nova proposta. Eu perguntei sobre o landmarquismo porque é uma teologia de batistas, uma doutrina dos batistas do sul dos Estados Unidos, que num tempo de quererem confrontar quererem confrontar a ideia da igreja romana de que Pedro, irmãos, ele é descendente do Pai, ele é o representante, vicário de Cristo na terra. A maneira da representação do vicário de Cristo na terra, da presença de Deus na terra, ela se dá com os papas da igreja romana. E a partir daí, esses irmãos do sul dos Estados Unidos então começam a confrontar essa proposta, e agora então eles passam a ser aqueles que nós começam a pensar e têm a iniciativa de voltarem também à história, à Bíblia, ao Novo Testamento, e tentar na contramão do momento e do contexto histórico, meio que como profetas daquele momento, dizerem: não são vocês que vêm de Pedro, não são vocês que têm essa linha sucessória, não é um homem, mas é uma igreja que vem do início. Nós somos os batistas, nós batistas somos a igreja que tem essa linha sucessória, a igreja santa, imaculada e verdadeira, talvez. E por isso se cunhou e se espalhou pelo mundo. Isso vem dos batistas americanos, onde na Europa já existimos há muito tempo, passou de largo essa ideia, mas influenciou o Brasil com a história do JJJ, onde nós batistas temos uma origem no Jordão, em Jerusalém e em Jesus. A ideia é muito interessante, irmãos, de querer confrontá-los. Mas, irmãos, isso sempre caiu por terra. Pastor José dos Reis Pereira, o pastor que me batizou, que eu tive a honra e o privilégio de ser batizado por ele na igreja do Rocha, escreveu 2 livros, um sobre as histórias dos batistas no Brasil, outro sobre as histórias dos batistas brasileiros, dos batistas no mundo. E ele aponta como grande historiador 3 possibilidades da origem dos batistas, e a mais refutável facilmente é esta, onde a partir desse momento surgimos como uma denominação que traz usando as palavras de pastor Carlos Novaes, pastor da primeira igreja batista ali em Barão da Taquara, um triunfalismo muito grande, porque se nós somos a denominação que vem de lá, somos os filhos preferidos do Senhor. Então, em púlpito batista só prega pastor batista,
não aceitamos batismos de outras igrejas, porque só a Igreja Batista batiza como deveria ser, e só se celebra a ceia do Senhor entre os batistas, porque a ceia certa, o batismo certo e o púlpito certo. Isso, irmãos, norteou a história da Igreja Batista no Brasil durante muito tempo. Isso foi bom para um determinado momento da época. Isso valeu, mas criou para Carlos Novaes, um grande historiador da igreja, professor da história dos batistas hoje no Seminário Teológico Batista do Sul, um certo triunfalismo que muitas vezes, irmãos, nos impede de humildemente olharmos para fora do nosso aquário e vermos o que Deus faz também além das nossas fronteiras. Temos a ideia dos separatistas e aquilo que é mais aceito, com todo respeito a qualquer tipo de pensamento, o início do século XVII. Irmãos, a história se vale de uma certa prepotência em alguns momentos, vergonha em outros, mas se os batistas já existem antes da reforma protestante, pastor Gesiel, que é óbvio que existiam, com os pré-reformadores, nós temos alguns documentos que apontam para isso. Por que não usar um pastor batista, mas um monge católico para promover essa mudança completa? Fico pensando, por quê? Por que então? Por que não foi um pastor batista? Irmãos, nós temos muito a aprender com a reforma, nós temos muito a aprender com a nossa história. Estou querendo trazer pastor Novaes para trazer aqui um seminário sobre a história dos batistas, para que a gente possa realmente conhecer com profundidade a nossa história, uma história linda, bela, uma denominação que luta pela democracia, irmãos, uma denominação que abençoa. O que nós pensamos hoje em liberdades individuais, isso é fruto da nossa história, de contribuição, de marca na sociedade. Que bênção, irmãos! O mundo deveria honrar e muito a história, a civilização, a história da sociedade, na construção do mundo moderno, deve muito aos batistas, muita coisa boa, muita produção, academicismo, uma história linda. Porém, irmãos, eu não quero nem falar de batistas, nem de protestantes, nem de história da reforma. Eu só faço essa ligeira introdução para mostrar para mim e para você que, independente do seu posicionamento, independente da história, boa ou ruim, uma coisa que marcou aquele tempo foi um homem olhar para a realidade das Sagradas Escrituras, olhar para a realidade da igreja, da sociedade e falar assim: opa, nós precisamos de mudanças, nós precisamos pensar. Não veio no início. Quem já leu as 95 teses sabe que Lutero defendia ainda nas 95 teses doutrinas que nós condenamos até hoje. A coisa foi crescendo, tomando rumo, ao ponto de onde, debaixo de muitas acusações e traições, surgiu o movimento luterano a partir de alguns sem a mesma ideia dele. Que também nós temos dificuldades com algumas coisas e nos posicionamos contrariamente a eles. Mas o fato é que o mundo mostra a ideia de um grupo de pessoas que, a partir de uma reflexão, aí sim, irmãos, todos nós fomos abençoados com esses 5 solas que marcaram a história e dividiram a história. A imprensa, irmãos, a leitura, delegacia de polícia, saneamento básico, tudo filho histórico da reforma protestante. Que dificuldade, ou às vezes que falta de humildade em reconhecer isso. Um momento, irmãos, que nós chegamos a pensar a nossa vida não por uma tradição. História se honra, história se conta, mas com a história se aprende. Aquilo que fizemos, aquilo que somos, para avaliarmos quem somos, estamos fazendo e o que precisamos fazer. E olhando para a vida, irmãos, de Moisés, nessa série de mensagens, olhando para o ano de 2017,
tempo em que o mundo acadêmico, o mundo filosófico, o mundo não cristão, o cristianismo celebra os 500 anos da Reforma. Eu queria apresentar para vocês, sem deixar de lembrá-los, que no dia 31 de outubro de 2017, na capela do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, nós estaremos celebrando os 500 anos da Reforma como protestantes, como batistas ali naquela capela. Pastor Novaes vai estar pregando, a organização dos músicos do Batistas do Campo Carioca está me ajudando na organização da liturgia. Vamos terminar, irmãos, cantando a Castelo Forte, um hino escrito por Lutero, na praça do seminário, ali na colina. Vai ser uma coisa linda, irmãos, muito bonita. Eu desejo e sonho que nós estejamos como igreja bem representados naquela noite. Quero, irmãos, apresentar a esse texto, olhando para a minha vida, olhando para a nossa igreja, olhando para a sociedade, uma proposta de você dar uma repensada em como vai algumas áreas da sua vida, da nossa igreja, da sua família, da sua empresa, e falar assim: será que também nós não precisamos de uma reforma? A minha oração tem sido que nesses tempos, desde ontem de manhã, tarde e noite, hoje à noite mais específico, pastor Natan vai estar ministrando, a irmã Jéssica vai estar cantando, amanhã com a programação, terça-feira, temos aqui o pastor Salomão do Reggae, vai estar ministrando, que nós tenhamos aqui, irmãos, jovens sendo reformados. Não é reformados teologicamente não, irmãos. É uma reforma de postura, uma reforma no caráter, uma reforma de comportamento, de olhar não para aquilo que os homens dizem, mas para aquilo que a Bíblia diz. Então o que a Bíblia diz está diferente do que como eu estou vivendo. Então, mesmo que eu não goste, mesmo que corte na minha carne, eu preciso viver como a palavra de Deus, porque nós só conseguimos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, só ela é a palavra de Deus. A inerrância, a infalibilidade do texto sagrado é uma doutrina que vem muito solidificada, embasada e ensinada pós-reforma. Eu olho para a vida, irmãos, de Moisés, agora vivendo um novo momento do seu ministério. Moisés está no Egito, você conhece a história, ele é bebezinho, salvo das águas, cuidado no Egito. Moisés é criado como um egípcio, um grande construtor de cidades, um homem que dominava inclusive áreas para alguns da arqueologia e da história extra-bíblica, até um pouco de ciência. As primeiras cirurgias cranianas são datadas de Ramsés II. Há fósseis, há achados arqueológicos que mostram um grande avanço egípcio em todas as áreas. Era uma potência. Moisés é criado nesse ambiente. Moisés é alguém que está sendo preparado. Moisés não sabia, está sendo criado dentro do palácio com todas as possibilidades, porque Deus estava preparando ele para ser uma potência em suas mãos. E aqui, irmãos, já vai assim uma primeira reflexão. Eu nunca entendi muito porque eu tive que fazer educação física. Meu sonho era ser jogador de futebol. Vocês conhecem a minha história de sucesso. Você chegar lá no Globoesporte.com e jogar Maurício Bossuar, você vai perceber. Você não vai encontrar nada. Comecei minha carreira no São Cristóvão, depois eu fui para o São Cristóvão, nunca saí do São Cristóvão. Meu sonho, irmãos, mas o pecado me afastou disso. Geneticamente eu não estava preparado para a posição que eu deveria exercer. Terminou aquele momento, aos 21 anos, de uma grande crise de vocação. Me encontrei na educação física. Fecho a educação física, já convertido, salvo, casado. Deus me chama para o ministério, e eu fico pensando: Senhor, por que 4 anos na educação física? Irmãos, como é bom hoje poder observar o ser humano a partir dos conhecimentos que eu tive dentro da área da saúde. À época, uma das melhores universidades do Rio de Janeiro. Às vezes você pode estar imaginando que a sua formação,
as suas experiências, que você julga secular, não tem nada a ver com o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Moisés nunca imaginava. Deus depois o preparou 40 anos à frente. Você observa que agora ele tem um novo preparo. Moisés está agora cuidando de ovelhas. Uma melhor maneira dele ser preparado para cuidar das ovelhas de Israel. Irmãos, eu não gosto de responsabilizar Deus por tudo e nem o diabo. Essa teologia eu refuto. Porque quando Deus é responsável por tudo e o diabo é responsável por tudo, eu não sou responsável por nada. E a soberania da teologia a teologia da soberania de Deus me apresenta que mesmo Deus sendo soberano, eu tenho responsabilidades sobre as minhas escolhas, sobre as minhas propostas, sobre as minhas atividades. Eu vou colher o que eu planto, ou não vou colher o que eu planto. Olhando para isso tudo, mesmo ciente disso tudo, quero afirmar uma coisa: a sua formação, a sua história, a sua infância, a sua adolescência, as experiências da sua vida cotidiana, que você julga ser algo bem distante do propósito de Deus para a sua vida, pode ser isso que Deus quer usar para abençoar a vida de muita gente. Em segundo lugar, isso é uma coisa que a gente precisa reformar. Essa é uma reforma que nós precisamos fazer da maneira como refletir e pensar a vida. Por isso que muitos escândalos. Não, aqui eu sou advogado, aqui eu sou policial, aqui eu sou padeiro, aqui eu sou arquiteto, aqui eu sou engenheiro, médico, lixeiro, professor, jogador, atleta, aqui eu sou crente. A ideia do que os príncipes reformadores chamaram da teologia do sacerdócio universal de todos os crentes, que revolucionou a visão missionária no mundo, dizendo para mim e para você que você é de Deus onde você estiver. Agora não precisa mais de um templo, de um sacerdote, nós podemos adorar o Senhor em espírito e agora onde? Em Jerusalém, em Jerusim, não importa, é em qualquer lugar. E a experiência da vida, do chão da vida, deve ser apresentada ao Senhor. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisava talvez pensar em reformar a ideia daquilo que seja o conceito de oração de sucesso. O conceito da oração hoje é participar de uma campanha para conhecermos o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na minha vida, me abençoando, é ou não é? É o que a gente conhece por aí. E conhecemos e cremos dessas coisas mesmo. Deus se manifesta e o seu poder, por isso aqui nós oramos sempre no momento de intercessão, incansavelmente. Orar, pedir, porque nós sabemos o Deus em que nós servimos, um Deus que ainda cura o câncer, que ressuscita mortos, que faz o que Ele quiser, amém, irmãos? Mas tem algo que a gente precisava reformar. E pensar sem deixar de ficar aquém, mas ir além. Sabe o que eu observo aqui, irmãos? O capítulo 3 de Êxodo, no verso 7, diz assim: então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Verso 11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó tirar os israelitas do Egito? O que eu queria dizer para a juventude, para a igreja, para mim, para a minha família nesta manhã. Em segundo lugar, se tem algo que nós pudéssemos assim dar uma refletida sobre como nós estamos andando, é que Moisés foi a resposta de oração de um povo sofredor. Moisés não tem a sua oração respondida. Moisés não recebe o seu milagre. Moisés é enviado como milagre. Moisés, irmãos, é a resposta de Deus para aquele povo. Que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu pergunto para você, será que ele tinha problemas? Ou como tinha? Morava no palácio, estava no Egito,
comete um crime. Moisés está foragido. Moisés comete uma atrocidade. Sai. Agora está no deserto. Está com um sogro. Tem uma nova família. Ele está recomeçando a vida. Irmão, você já recomeçou a vida? Você já quebrou e começou do zero? Você já fez algo que impossibilitou a sua caminhada naquela direção? E que você teve que recomeçar? Difícil demais. Como foi e é até hoje difícil ter feito essa transição de uma vida profissional para o ministério pastoral. Moisés, irmãos, é resposta de Deus para as orações de Israel. Nós queremos muitas respostas às nossas orações, sim ou não, irmãos? Tem alguma coisa de errado nisso? Claro que não. Óbvio que não. Eu espero que Deus responda sim às suas orações, e se possível sempre com um sim. Mas quando é que na nossa teologia de oração nós vamos começar a orar: Senhor, me envia como resposta de oração. Eu quero ser a resposta de oração de alguém. Eu quero ser o milagre de alguém. Em terceiro lugar, irmãos, tem a ver com o nível que nós vivemos. Me perdoa, meu esboço aqui me confundiu. Ainda sobre o segundo ponto, sobre oração, eu escrevi uma frase, eu queria citar: há um nível de oração a ser galgado. Enquanto você estiver só esperando as respostas das suas orações, você está em um nível. Quando você perceber que você está se tornando a resposta das orações dos outros, parabéns, você subiu de nível. Eu espero que você suba de nível nessa manhã. Você já pensou, alguém está dobrando o joelho, orando por uma situação, e Deus fala assim: eu quero usar a juventude e os adolescentes de Itauá para responder esta oração. Eu quero usar as mulheres cristãs em missão da Igreja Batista Itauá para responder estas orações. Eu quero que os corais da igreja sejam a resposta de oração para estas orações. Esse é outro nível, irmãos. Então, avançando em segundo lugar, Moisés está sendo preparado. Moisés agora é resposta de oração. Moisés conhecia muito sobre cientificismo, sobre tanta coisa, sobre engenharia, ciência, mas ainda lhe faltava algo, irmãos. Ainda faltava Moisés conhecer a glória de Deus. Irmãos, o chamado de Moisés é extraordinário. É extraordinário porque ele nos apresenta um paradigma a ser reformado. Se eu fosse pensar com você aqui nesta manhã e perguntar: quem aqui deseja ser Moisés? Muitos ergueriam as mãos. Esse príncipe que foi o maior profeta que existiu, e nós falamos dele até hoje, tem um lugar histórico no reino de Deus, um lugar de destaque na história e na vida do ministério de Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés pisou na terra prometida, irmãos, 3.000 anos depois, mas chegou lá, junto com Elias. Pisou e viu a terra. Amados, a reforma da sarça. Esse é um tempo em que as pessoas querem muito ser Moisés, mas ninguém quer ser sarça. O que é sarça? Vegetação desértica que não serve para nada. O que chama a atenção de Moisés? Nesse tempo, irmãos, era muito comum culto pagão com fogo. Era muito comum sarça ser usada para acender sacrifícios. O deserto estava cheio disso. O Egito estava cheio esses cultos idólatras, onde a sarça era usada para isso. Mas nesse momento há um fenômeno sobrenatural
que é a manifestação do poder de Deus, algo aconteceu de diferente. Ele olhava, a sarça queimava, mas não se desfazia. Tommy Tenney cunhou uma expressão que ajudou a teologia sobre a presença manifesta de Deus. Outros vão chamar do fogo da glória de Deus. Aquele fogo que estava, aquela luz que estava entre os querubins na arca, no propiciatório, que depois o povo ia conhecer. Essa glória de Deus se manifesta no nada. O que Deus quer fazer, irmãos, no Brasil, no Rio de Janeiro, nós estamos, juventude que está aqui nesta manhã, igreja que está aqui nesta manhã, você que vai ouvir essa mensagem no YouTube, queridos, nós estamos vivendo numa cidade que pode ser chamada de uma grande poça de sangue, onde o sonho de todo cidadão carioca é arrumar um lugarzinho no meio do nada, esticar uma rede e viver muito bem longe de tudo isso aqui. E se a igreja se ausentar, e se a igreja fugir, o que será do Rio de Janeiro? Nós temos muitos problemas, pastor Gesiel disse aqui, a nível de igreja. São vários. Escândalos, crises, brigas, tantas coisas, irmãos. Mas o Rio de Janeiro só não está pior, porque nós somos a noiva de Cristo nesta cidade. Nós ainda estamos iluminando esta cidade. Mas, irmãos, Deus quer usar a sua ferramenta profissional, a sua influência, as relações das pessoas que estão do lado à sua volta. Talvez Deus te deu tudo isso para que você chegasse um momento que diante da glória de Deus você pudesse fazer uma coisa: dobrar o joelho, tirar a sandália e entender que aquilo ali é terra santa. Eu acho extraordinário, irmãos, ver um príncipe de joelhos diante de uma vegetação desértica que não serve para nada. Quando nós estamos diante de alguém que está cheio do fogo da glória de Deus, é diferente. Quando nós temos uma igreja, irmãos, que faz a obra não confiada na sua história, na sua tradição, na sua capacitação teológica, mas uma igreja que faz a obra, irmãos, cheio do fogo da glória de Deus. Os príncipes desse mundo têm que se dobrar não diante de nós, mas da presença do Deus que nos enche. Uma igreja, irmãos, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja que jovens que realmente buscam nas universidades, jovens que buscam um conceito, doutorado, pós-doutorado, juventude que avança, que estuda, que cresce, que trabalha, que produz, mas jovens cheios na visão de ser sarça, para que Deus encha a nossa vida. Deus não enche soberbos. Diante da soberba, da prepotência e da arrogância. Geralmente as pessoas, irmãos, hoje estão vivendo uma vida religiosa, mas não uma vida espiritual. Vida religiosa, mas sarças ardendo diante do fogo da glória de Deus. Moisés precisava ser treinado, Moisés precisava ver. E se tem algo que nós olhamos para a igreja primitiva, irmãos, com todos os defeitos, queremos ser a igreja do Novo Testamento. Qual igreja do Novo Testamento? Qual? Não, nós estamos aqui para voltar a ser igual. Não tem como, irmãos. Primeiro que não existe uma eclesiologia no Novo Testamento. Existem várias eclesiologias no Novo Testamento. A igreja que tinha diáconos, a igreja que não tinha diáconos. A igreja que o pessoal chamava o líder de pastor, de poimene, de ancião, de bispo, de presbíteros. A igreja que todo mundo falava. A igreja que tinha que a mulher não falava. A igreja em Roma, que provavelmente para alguns defende, Júnia era uma das apostolisas. Júnia, notável entre os apóstolos, professor de grego do seminário Betel, pastor da primeira igreja batista de Bangu, defende no grego a exegese de que Júnia chegou colegiado por causa da tradução. Não é minha praia. Qual a eclesiologia?
Irmãos, o que nós temos que olhar é para os princípios. E o que nós vemos, irmãos, é que aquele povo, independente de qual igreja de base eles estavam, havia um poder que se manifestava no meio deles, de gente que não conheceu uma história, de gente que não foi transformada num religioso, de gente que teve um encontro com o poder de Deus. Irmãos, Moisés está sendo provado, Moisés está sendo ensinado, joga esse cajado no chão, vira cobra, pega o cajado. Que isso, irmãos? Mágica. Ele sabia que lá no Egito, os príncipes de Faraó, os magos, fariam a mesma coisa. Bota a mão debaixo da roupa, lepra. Bota de novo, curou. Poder de Deus. Uma igreja, irmãos, que pensa em reformar a sua vida, no sentido de melhorá-la, é uma igreja que pensa, irmãos, em termos experiências com o poder de Deus. Irmão, Jesus disse que se nós crêssemos em seu nome, nós expulsaríamos demônios, imporíamos as mãos sobre os enfermos. Nós poderíamos, irmãos, muito bem sentar um dia, avaliar a nossa vida e falar assim: eu nunca vivi essas coisas, eu nunca passei por isso. Eu tenho as minhas experiências, são as experiências de domingo, são as experiências de sentar, ouvir, cantar, levantar e ir embora. Sabe que tem muita gente que se desvia porque esse tipo de vida cristã é muito chata. Uma igreja, uma vida cristã sem serviço, é uma vida cristã sem poder, sem manifestação do poder de Deus. Moisés agora está sendo ensinado o seguinte: o que você aprendeu com Faraó, esquece. É essa sarça agora que está te ensinando. Você vai ser o que você vai ser por causa da glória de Deus sobre a sua vida e não sobre o seu conhecimento. Você pode dizer amém? Seja cheio de Deus, querido. Seja cheio de Deus. O que eu espero e desejo para essa juventude é que essa juventude não seja só cheia de talentos musicais, teatrais, artísticos, mas seja uma juventude cheia do poder de Deus, uma juventude que tem experiências com Deus, daquelas que alguém pode até duvidar, mas você sabe, com equilíbrio, com razão, com prudência, mas quando Deus é Deus, é Deus. Essa semana, sexta-feira, à tarde, eu tive um encontro com a glória de Deus, irmãos. Eu, assim, por muita misericórdia de Deus, numa situação que é muito pessoal, Deus visitou o meu ministério, Deus visitou a minha vida, e eu falei assim: Senhor, quanto tempo não acontecia isso? Pressão que eu tenho, irmãos, não orei em línguas, não rodei, não caí, não fiquei igual uma barata tonta, nada disso. Na sobriedade de uma conversa com um homem de Deus, eu percebi literalmente, sabe quando a sua perna treme? Deus falando comigo, pela Sagrada Escritura. Irmãos, é diferente. Moisés precisou se dobrar diante da glória de Deus, porque talvez ele achou que ia pastorear, poderia pastorear Israel, embora ele não queria, confiado no seu poder. E isso aqui é algo muito interessante, porque Moisés rejeita, né, irmãos? Moisés dialoga, Moisés acende a ira de Deus. Moisés acende a ira de Deus, porque no capítulo 4 o diálogo continua, e Moisés fala assim: eu não vou. Não vou, mas Moisés, interessante, irmãos, que Moisés conhecia Deus agora como o Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não entendo porque que não entrou José ali, mas... amém. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o de José, que o povo de Israel esqueceu de contar para as próximas gerações, até um dia que assumiu um governador que nunca tinha ouvido falar de José, e aí olharam para o povo de Israel: opa, esse pessoal aqui é escravo na terra, deixaram de ser bênção, passaram a viver como os egípcios, opa, esse povo pode me dar o golpe. Então, agora, Moisés, não conhece mais Deus
como o Deus de Isaac, de Jacó, de José, de Abraão. Agora Moisés conhece Deus pelo nome. Mas Senhor, mas peraí, eu vou lá, E se eu chegar lá, para toda pergunta de Moisés tinha uma resposta, e uma delas foi essa: diga a eles que você vai em nome do eu sou o que sou. Você já teve esse encontro, irmãos, com a glória de Deus? Onde você esteve diante do eu sou o que sou? Que coisa extraordinária a vida e esse preparo de Moisés. E eu fecho essa reflexão fazendo uma pergunta muito simples de se responder. Quando foi que Moisés aceitou ir? Moisés, vai lá e usa meu nome. Não vou. Moisés, faz isso lá diante do pessoal, vou manifestar sinais, prodígios e milagres. Não vou. Não posso. Mas por que, Moisés? Porque eu não sei falar. Porque eu não sei falar. Eu não sou um homem eloquente. Eu sou tímido, eu sei lá o que passou na cabeça de Moisés. Moisés estava com medo da grande responsabilidade. Moisés estava com medo de voltar lá e fazerem com ele o que ele fez com o egípcio. Sabe quando foi? Me ajuda, Bruno. Sabe quando foi que ele tomou uma decisão assim? Não, agora eu vou? Então tá bom. Deus, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu. E Deus virou para Moisés: então tá bom. Sabe Arão? Vou mandar ele com você. Irmãos, Deus propôs o nome dele, Deus propôs sinais e milagres, a presença dele. Moisés não queria ir, mas quando ele percebeu que ele não ia sozinho, ele foi. Arão, vai ter alguém comigo? Deus quer usar você, querido, mas não sozinho. Sozinho a gente muitas vezes não começa nada, porque a gente tem medo mesmo. Você quer desenvolver uma vida poderosa de oração? Se envolva com grupos de oração. Comece a andar com gente que ora. Se você não andar com gente que ora, dificilmente você será influenciado à oração. Por exemplo, talvez o horário não seja bom, essa igreja tem oração todo dia, de segunda a segunda. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Ninguém resolve as coisas sozinho. Nós precisamos sempre de alguém do lado. Só que a gente precisa escolher bem as pessoas. Ou na verdade deixar que Deus escolha as pessoas. Talvez lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, Deus está te dando uma oportunidade, Deus tem falado com você, mas você está dando as desculpas necessárias. Não, Senhor, eu sou isso, eu sou simples, eu não sei falar, eu falo errado, eu não tenho. Querido, o problema de Moisés, Deus resolveu, era fala, ele vai mandar alguém para falar em teu lugar. Nós precisamos de uma igreja de uma juventude, de adolescentes, de famílias, de pais, de casamentos, de homens e mulheres, que deixem o egoísmo da sua vida, de ter tão somente as suas respostas de oração, seja a resposta de oração de muitos, cheio do fogo da glória de Deus, como nada, querendo ser nada nem ninguém, para que muitas pessoas sejam abençoadas, tocadas, ungidas, transformadas, libertas do Egito do pecado. Só que sozinho não dá. Uma igreja de comunidade, uma igreja de relacionamentos, uma igreja de gente que, olha que bonito, Arão e Moisés caminhando juntos. Qual foi o problema do povo de Israel? Depois que Josué assumiu, não tinha ninguém do lado dele.
Josué foi sozinho. Elias e Eliseu. Jesus e os discípulos. Paulo e Timóteo. Epafrodito. Pedro, Tiago e João. Uma igreja de gente próxima para servir ao Senhor, para andar com Deus, para botar essa cidade de cabeça para cima. Há muito tempo eu não andava na madrugada do Rio de Janeiro e na ilha. Fui buscar um pastor para ajudar um colega de uma igreja em Recife, que me pediu ajuda, de Maceió, que me pediu ajuda. Saí do aeroporto 2 horas da manhã. Cheguei em casa do aeroporto 2 horas da manhã. 5h30 estava levantando para levar ele de volta. E pela primeira vez eu temi. Eu olhei um ambiente sombrio, pessoas estranhas, uma sensação de medo. E eu olhei e falei: Senhor, tem tanta coisa para fazer nesse lugar, tanta gente para servir, amar. O Pilates, da nossa igreja, pede para avisar que não tem mais vaga. Que bênção. Pessoas frequentando os cultos de algumas ações. Queria orar com você, meu irmão. Queria orar por você. Mas eu queria te desafiar também. Queria que você se colocasse na mão do Senhor. Será que existe alguma área da sua vida aí que Deus tocou no seu coração e você fala assim: pastor, eu queria uma reforma. Reforma essa área da minha vida. Talvez você está aqui, o seu casamento precisa de uma reforma, sua vida espiritual, sua vida de oração, sua dedicação ao Senhor. Há alguém aqui nesta manhã? Se você quer viver esse tempo de reforma, não da reforma protestante, nada, isso aí é só celebração. Estou falando do dia a dia, dessa reconstrução de Deus. Eu queria te pedir que você ficasse no seu lugar. Eu queria orar com você, eu queria orar por você. Fique em pé no seu lugar. Quero fazer essa oração. Se de alguma maneira Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha só, irmãos, graças a Deus por isso. Pai querido, nós estamos aproveitando o tema dos 500 anos da reforma nesta conferência para agradecer, aprender, estudar. Temos uma caminhada linda como batistas no Brasil, no mundo. E a partir dessa oportunidade nós queremos olhar para a Bíblia. E diante do chamado de Moisés: Senhor, quanta coisa precisa ser reformada na nossa igreja, na nossa família, na nossa empresa, no nosso casamento, nas relações com as pessoas. E esses irmãos, de certa forma, foram tocados, foram desafiados e ficam de pé assumindo algum tipo de compromisso. E eu te peço, Pai, que como o Senhor encheu aquela sarça da Tua glória, o Senhor enche a nossa igreja e essas vidas da Tua glória, para que façamos a Tua obra do jeito do Senhor e não do nosso, para que façamos a Tua obra cheios do Teu poder e não só de história, conhecimento, teologia, tudo muito bom, que defendemos e aprendemos, mas o que faz a diferença é o poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou pedir à juventude que a gente pudesse fazer, pastor Gisiel, sou feliz de novo. Podemos repetir o sou feliz? Nós começamos essa celebração, não tínhamos ainda tantas pessoas, e nós vamos ofertar, irmãos, entregar dízimos ao Senhor. Fiquei muito feliz da nossa juventude escolher uma versão deles, linda, um hino para celebrar o Senhor conosco. E nós queremos assim viver esse momento de oferta, de dízimo. Você pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Você pode ir lá atrás com a máquina do débito. Não está a máquina do débito? Tá, deu problema, né? A máquina. Tá, estão tentando. Então hoje não tem a máquina do débito. Você pode, ainda fizemos os testes durante a semana,
Sem problema. Nós vamos cantar este hino, porque, irmãos, esse é um momento de alegria. Se tem um momento que a gente precisa ter alegria, é a hora de ofertar. E em função da hora, vamos cantar a primeira e a última estrofe, Débora, por favor, primeira e última estrofe, tá bom? Primeira e última estrofe. Enquanto de pé nós ficamos para adorar ao Senhor com este hino, que é a nossa história também, nós vamos poder entregar ao Senhor dízimos e ofertas e missões. Dízimos e ofertas. A mais doce puderes gozar, se dor a mais sorte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Anseio do meu Salvador, ao céu Ele vai me levar. Que em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se é para o Senhor Jesus, aplauda com graça, com força. Ele merece a nossa adoração. Relembrando do almoço da MCM, o pessoal do passeio da EBD precisa acertar lá embaixo para a gente saber se faz o outro ônibus ou não. Senhor, abençoe a escola dominical nesta hora, secretários, professores, alunos, a conferência, o almoço da MCM com tanto carinho preparou para nos servir. Que a tua bênção esteja sobre nós, o encontro dos juniores na parte da tarde ali com seus líderes, Senhor, trabalhando a tua palavra, esportes, e à noite, Senhor, um culto que eu tenho certeza que vai ser uma bênção.